Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje, então, mais um encontro do Clube de Adorim. E hoje a gente vai conversar sobre a obra A Elegância do Ouriço, de Muriel Barberry. Gente, não sei falar o nome dela, mas enfim. Esse é um livro muito, muito especial para mim. Eu tô louca pra gente conversar sobre ele. Foi minha releitura já e, enfim. Dando as boas-vindas para quem está aqui no encontro, no clube pela primeira vez. O clube de leitura ele existe desde 2016 e o nosso propósito é criar uma comunidade leitora. E a gente faz isso nesse espaço acolhedor e aberto para todo mundo falar de verdade o que sentiu e o que achou da sua experiência literária. Esse ano, a nossa temporada ela tem como tema o livro Não é Melhor que o Filme. E a gente está fazendo essa brincadeira das adaptações cinematográficas. Então, além de discutir o livro, a gente também está conversando um pouquinho sobre o que a gente achou do filme. E aí, mais para o final do encontro, a gente vai abrir o espaço aqui para a Amanda Moll, que está aqui com a gente hoje, para ela falar sobre o seu livro. Eu pensei que escreveria sobre o amor, que foi lançado recentemente. Obrigada, viu? Queria só dar boa noite para todo mundo e agradecer por esse convite lindo de vocês. Estou muito honrada. E vou ficar muito inspirada pela leitura, que eu já quero dizer que eu comprei hoje. Então, tudo que eu ouvi aqui vai ser maravilhoso, porque eu não tive a chance de ler a tempo para o encontro. Então, estou louca para ouvir vocês sobre esse livro. E curiosa sobre essa escritora francesa, achei o máximo. Eu acho que você vai gostar muito dessa leitura. O meu livro está completamente marcado. E aí, eu ainda, maluca da cabeça, as minhas primeiras marcações na primeira leitura foram roxa. Para saber o que eu marquei dessa vez, eu grifei de azul. Eu não sei o que eu vou achar disso mês que vem, mas no momento fez sentido. E aí, só pra gente organizar aquela coisa de sempre, quem quiser falar, só ir levantando a mão e a gente vai organizando a fila. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, porque eu tenho muitos sentimentos conflituosos sobre esse livro. E, enfim, a minha primeira leitura, só para contextualizar, ela terminou um pouquinho muito pessimista. Assim, eu terminei o livro com um sentimento, com um final, achei o final muito pessimista. E aí eu lutei muito para que nessa releitura eu tivesse uma visão um pouquinho mais otimista, assim, mas eu não sei se eu consegui. E aí eu vou deixar com vocês agora. Pode ir, Zélia. Oi, gente, tudo bem? Então, eu comecei a leitura do livro quando começava, né, as reflexões filosóficas, eu falava, ai, não vou gostar, vai me dar preguiça. Eu gosto muito, assim, o que mais me chama a atenção, né, são diálogos. E em todo livro, eu gosto muito de diálogo e tal. E quando eu vi que ele ia ser mais, né, principalmente sobre os pensamentos da René, e aí a visão dela, né, relativa à filosofia, algumas coisas filosóficas, arte. Então, mas engraçado, eu fiquei assim, com esse receio de o livro empacar, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que tem muito a ver com o jeito que ela escreve, né? Então, a escrita da autora é muito boa. E aí, né, eu tava acompanhando, gostando muito da história. Não consegui ver o filme, gente. Eu tentei pelo aplicativo Tainá, que você me falou, mas ele não rodava, não dava certo. Então, dessa vez eu fiquei sem o filme. Mas eu fiquei muito revoltada com o final. Tanto que eu terminei uns 15 dias atrás, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para a Tainá, porque eu sei que ela já leu, né? Você já tinha postado no Instagram, porque eu não acreditei que a autora fez aquilo. Eu fiquei com muita revolta, muita raiva, assim, não tinha necessidade. Então, eu acho que eu fiquei muito com essa visão indignada, né? Eu fiquei muito indignada com o final. Mas é isso, eu gostei demais da leitura, meu livro também está muito marcado, tem muitas coisas muito bonitas, muitas reflexões, eu gostei bastante.
Além das reflexões, ela traz muitas referências. A René fala o tempo todo de arte e de música clássica e de outras leituras, e é muito incrível. Eu terminei o livro assim com uma lista de filmes e livros e coisas para ler. E ver, e assistir, e ouvir, enfim. E aí, a trilha sonora do filme, ela foi feita especialmente para o filme, inspirada nessas músicas clássicas que ela ouve, e que são citadas na obra, mas também com uma visão de um artista nova, assim, que ele traz. Tá bem legal a trilha sonora do filme. Mas o meu ponto no final do livro, assim, o meu ponto principal é que eu não consigo entender da primeira vez, eu não consegui entender dessa vez também, como que eu consegui me identificar com a René e com a Paloma ao mesmo tempo. Que são, a René tem 50 e poucos anos e a Paloma 12 anos. E aí como que, assim, os pensamentos dela estão tão alinhados a ponto de a gente se identificar com essas duas pessoas que, teoricamente, assim, estão em locais muito opostos da vida, né? Muito longe um do outro. Uma coisa que eu esqueci de falar, e assim, tem a ver também com a questão da Paloma. Eu confesso que eu tive um pouco de preguiça da Paloma, porque eu achei ela muito pobre menina rica, sabe? Então, nossa, preciso me matar. Eu ficava, ai meu Deus, que preguiça. E adolescente também, né? Mas. E uma outra coisa que eu gostei muito foi as reflexões até sobre classe que a René faz. Né? Então, na posição dela ali, de zeladora do prédio, e uma mulher extremamente culta e que não queria. E a premissa eu achei muito interessante também, né? Uma zeladora que não quer que saibam que ela é culta, né? E as reflexões que ela faz sobre os moradores ali daquele prédio, moradores de uma classe muito, muito abastada, nossa, eu achei fantásticas. A Isa chegou. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Tudo bem. Antes tarde do que mais tarde, né? Eu acho que teve duas passagens que isso que você estava falando, Zélia, me marcou muito. Que foi a primeira vez que a Paloma participa, que a Paloma vai na casa da René e passa uma tarde lá. E aí, quando ela sai, ela fala assim... você é realmente muito inteligente. E aí a René pergunta, tipo, por quê? E ela fala assim, você encontrou o esconderijo perfeito. Que era justamente isso, que a Paloma estava tentando encontrar lá na casa dela, né? De se esconder da família, para ficar só no cantinho dela, fazendo as coisas dela. E a René, de uma forma, ela encontrou isso, né? Ela fantasiou, ele vestiu a frente, né? De concierge, mas por trás ela manteve todo o refúgio dela feito, assim. E tem uma outra parte que eu acho que define muito isso também, que é quando ela sai para jantar com o Kakuro. Que a moradora do prédio não reconhece ela, e ela fala assim, ela não me reconheceu. E aí ele fala, é porque ela nunca te viu. Eu achei lindo isso. Gente, o Kakuro com ela, ai não. Meu coração partiu. E aí na releitura eu falava assim, eu não vou chorar, gente, eu não vou chorar. No jantar, no último jantar dos dois, eu já tava em prantos. Dali pra frente foi chorando até o final. E você chegou até o final, em que parte você parou? Como é que você sabe que parte que eu parei? Foi seu tempo, né? Foi seu tempo. Eu tô na página 160, especificamente. Ainda não cheguei na parte de chorar. Desculpa pelos spoilers. Já tô acostumada, né? Tá tudo certo. Mas realmente eu não... Às vezes eu importo, mas nesse caso eu tô ansiosa. Eu gostei demais até onde eu li, assim. Gostei muito até da questão da diagramação do livro mesmo, né? A mudança da fonte para trocar as autoras, né? Eu não sei que ponto vocês discutiram, mas a questão dos dois diários dela, né? Diário do movimento do mundo, é muito inteligente, né? E aquela questão que você falou dos personagens peculiares, né? A gente tem sempre essa ideia de que certos conhecimentos não são alcançáveis por determinadas pessoas, né? A gente tem esses preconceitos, não é uma coisa que é exclusiva da ficção, né? Então, eu estou encantada com o livro, desde o princípio. Eu tô fazendo a leitura dele antes de eu ir trabalhar.
Só que ultimamente eu ando trabalhando antes do trabalho, esses últimos dias, então eu tive que fazer uma pausa. Mas eu tô empolgada demais para chegar até o final. E eu queria perguntar quem viu o filme. Eu acho que só eu vi o filme. É bom, Tainá? É bom, assim. Eu achei muito legal porque eles fazem... no livro, a Paloma tem um diário, então ela escreve. E aí no filme eles transformaram isso em vídeo. Ela ganha uma câmera do pai e aí ela filma o diário do mundo, assim. E aí eu achei uma transferência legal da adaptação. Como é comum, eles cortam muita coisa, né? E aí achei o final especificamente não me passou. Tem dar spoiler que fica difícil, mas eu acho que o acidente no final não me passou o mesmo sentimento que no livro, assim. Achei que no filme foi um pouco forçado demais. Eu não sei explicar, não passou que era uma questão de acidente, porque no livro dá essa sensação de ser acidente super sem querer, muito rápido. E aí no filme foi muito rápido, mas foi... Não foi acidente, foi tipo... Não sei explicar, vocês tinham que ver a cena. Só a Tainá viu o filme? A Jéssica chegou, não é possível que a Jéssica não viu o filme. Ô, Jéssica, francamente, hein? Não vi o filme, não terminei o livro. Vou deixar para semana que vem no encontro. Eu ia falar, você ainda tem uma semana aí. Sim, vai dar certo. Mas até onde você leu, Jéssica? Só o primeiro capítulo, mas eu vou dar conta, gente. Eu não ligo para spoiler, não, pode falar. Cada um tem uma perspectiva. A Débora tá entrando e saindo aqui. A Débora fez a maior campanha para esse livro ganhar na votação. Mas ela falou que a energia dela tá quicando. Tá quicando, É a expressão que ela usou. Podia ser ela, né? Mas não, só a energia mesmo. Brincadeira, gente. Desculpa. Cansada. Desculpa. Ô, gente, mas eu não conhecia a autora também. E parece que o filme tem um título diferente, né? Acho que é A Elegância do Porco Espinho, né? Acho que é só o porco espinho, não é? Ou só o Porco Espinho? Porco espinho. E eu achei assim, nossa, perdeu tanto da poesia. Eu também, eu ia comentar exatamente isso. O tanto que trocar ouriço por porco espinho empobrece, né? Que coisa. E eu adoro, gente, quando a gente acha o nome do livro no livro, né? É a melhor sensação que tem, né? Na hora que você chega, você fala... Você entende, agora eu entendi tudo. Faz sentido, né? E me lembrou muito a Jaride, né? Vocês lembram do encontro com a Jaride? Ela falou isso pra gente, né? Que a gente perguntou como que ela deu o nome, né, do livro dela. E ela comentou que ela sempre pega uma frase do livro, né? E aí ela escolhe ali o que casa mais com a obra, né? Com a mensagem da obra. E eu vou aproveitar a presença da Amanda e perguntar para ela aí como foi a questão. Eu não li o seu livro ainda, Amanda, mas eu queria saber como que foi essa questão para a escolha do nome. Adorei que você falou isso. Eu primeiro quero dizer que eu estou muito curiosa para ler o livro que vocês estão discutindo hoje, A Elegância do Ouriço. Aí eu fui ver uns vídeos de resenha e falei, nossa, eu vou gostar disso. E eu não sabia que tinha filme. E aí agora você fala isso do nome, deve ter sido muito interessante se deparar com o nome desse livro, que é um nome peculiar, no meio da história. No caso do meu, é muito parecido. Eu pensei que escreveria sobre amor, foi a frase que eu anotei em qualquer circunstância inicial ali, escrevendo os poemas, sem imaginar que eu publicaria um livro. Mas era uma frase que eu achava intrigante, assim, eu achava ela irônica, tem muito a ver com a minha linha de escrita, assim, meus poemas, o amor é o meu tema central, de pensamento íntimo, e de repente eu escrevo uns poemas, eu tenho muitas questões com amor. Mas eu achava que era uma ironia, uma piada interna. E aí, quando eu mandei os poemas para o editor, para ele ler todos e a gente pensar em possíveis nomes, ele abriu o meu arquivo e essa era a primeira frase. Não estava necessariamente nos poemas, mas depois eu escrevi um poema com essa frase. Mas eu acho que ele surgiu de uma forma meio despretensiosa, como pano de fundo do que eu escreveria. Só que no meu livro tem um poema com essa frase, então pode parecer que aconteceu isso, que eu retirei do livro, mas
de forma bem sincera, não foi. Foi uma frase que eu escrevi primeiro para dar um start e talvez entender o que eu gosto mesmo de escrever. Contém uma ironia, e eu não queria esse título, assim, eu não apostava nesse título, não. Eu acho ele até meio, não sei, parece que ele pode abrir uma polêmica que eu não queria, mas o editor falou que esse era o título, que era para eu acreditar nele. Deixar aberto para as pessoas identificarem se eu escrevo ou não sobre amor. Que é isso que eu falo? Então, caminho inverso, né? Inverso. Né? Sim. Tinha a frase, né? Precisou-se dali de um poema para casar, né? Eu acho muito legal. A gente conversou com a Aline, né? Na semana... nem não foi semana passada, semana retrasada. Tô louca para ouvi-la. A Tainá me mandou o link. Assim, né? Que experiência. Uau, deve ter sido incrível. Mas eu acho legal porque eu tenho muito interesse ultimamente, assim, eu fiz letras, Tainá fez letras também, né? A Zélia já acabou, né, Zélia? Zélia formou em letras, tem mais algum ex-aluno aí da Karina, além da Jéssica com a mão levantada aí, a Jéssica, né? A Jéssica é amiga da Tainá, parente da Tainá, né? A Jéssica? Eu tinha esquecido. Jéssica tem meu livro, já leu. Então, eu não tive essa oportunidade, mas Tainá também. Tá nessa lista aí. E eu acho muito legal quando a gente começa. A gente formou em letras, mas a gente não tem experiência com o mercado editorial, né? E é uma das linhas, né? Eu acho muito interessante, porque a Aline Bey, no encontro, ela falou, né, que ela, entrando no curso de letras, ela conheceu poetas. E eu não conhecia escritores na faculdade de letras, eu não conhecia escritores no mestrado em linguística agora, né? Então, assim, para mim, o mercado editorial ainda é uma coisa, inclusive é uma disciplina interessante para a gente pensar, né, para o curso de letras, né? Porque aqui, lá em BH, eu lembro do Cefet, dos meninos terem, por exemplo, os alunos da graduação, terem disciplina de mercado editorial e o trabalho final ser a publicação de um livro, né, coletivo da sala. Então, assim, são conversas, são estruturações que a gente não conhece. A gente pensa que as pessoas escrevem um livro e, tal como escreveram, o livro segue, né? E é publicado e tudo mais, né? Tem uma série de decisões de ordem, né? Das coisas, né? Que são uma discussão muito massa de ser feita, apesar de não ser... Nós não temos essa oportunidade com a autora da Elegância do Ouriço, né? A gente tem que aproveitar quando tem alguém que passou por essa experiência aí. É muito legal. Isadora, muito interessante. Eu também era doida para descobrir. Inclusive, eu fiz para uma editora para eu entender esse processo. Eu não vou usar o tempo de vocês, não, mas vou só falar mais uma coisinha, que eu fiz uma mentoria com um escritor para eu encher ele de perguntas sobre esse mundo editorial e entender se eu deveria fazer de forma independente ou por uma editora, o meu primeiro. Então, eu tive todas as dúvidas do mundo. E eu quis conversar com o escritor para entender como isso funcionava. E aí era um escritor que eu já tinha feito curso, eu tinha uma proximidade, um interesse na obra dele, então contratei a consultoria para saber tudo. E aí ele me respondeu muitas coisas, e por isso eu decidi fazer para o meu editor primeiro. Mas é um mundo, é muito interessante, você tem toda a razão. Seria incrível ter uma disciplina para falar disso, porque são muitas possibilidades de publicação a nosso alcance. E às vezes a gente não sabe, está muito ao nosso alcance. Legal demais. Jéssica, tá com a mãozinha aí, né? Vamos lá. Então, realmente, eu li o livro da Amanda, fiquei encantada. E uma vez, quando a gente se encontrou com a Tainá, que sim, a Tainá é minha prima, e a gente estava comentando sobre a capa, porque eu sou apaixonada também pela sua arte, né? Acho lindo. E a capa é totalmente diferente, né, da sua arte. E eu acho legal também o título, porque você não fala do amor romântico, né? Nesse sentido, assim, não pensei que não falaria, que eu pensei que falaria sobre amor, porque não é um amor romântico de você com seu marido, não sei o quê, os amores da vida. São amores o amor que você encontra na paisagem, no dia a dia, no cotidiano, na família.
Eu senti isso com os seus poemas e achei muito bonito. E são poemas engraçados, que eu já li outros livros de poema que eu fui degustando cada dia um pouquinho. O seu, dá vontade de ler de uma vez. Assim, eu achei super interessante. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, não sei se você já falou no Instagram ou aqui, que eu cheguei atrasada, mas por que que você escolheu essa capa? Por que que você quis fugir da sua estética, né, da sua arte, do seu traço? Jéssica, primeiro eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar com vocês aqui. É a primeira vez que eu falo do meu livro. Então, eu estou feliz de ter sido acolhida e recebido o convite por uma pessoa da minha cidade, pessoas que eu conheço, que prestigiam meu trabalho, que já foram na minha loja, que a gente treinou juntas, que compram o que eu crio. Então, para mim é uma honra muito grande, assim. Eu acredito muito nesse solo de onde a gente nasce, vive e cultiva, né? O trabalho de formiguinha é o que eu faço em Varginha. Então, obrigada pela pergunta, pela chance de falar disso. Está sendo muito especial para mim. Eu gosto muito de poder falar essa história da capa. Eu acho que o que mais intriga as pessoas é porque a capa não é uma arte minha. E desde o princípio, quando eu pensei em publicar o livro e me encorajei em fazer isso, na minha cabeça, eu vou pegar um recorte de uma pintura, um frame, vou fazer pá, capa, título, meu livro está pronto. Eu achava que era isso. Porque eu sou a pessoa que estou acostumada a fazer muitas coisas no campo das artes e ser, com todo respeito, fominha. Então, eu domino muitas etapas, eu vou fazendo e quando eu assinei tudo. Quando eu comecei a escrever e realmente fiz a mentoria com o Lucão e fui passar para a editora, eu entendi que o buraco era muito mais embaixo. Eu senti pela primeira vez na minha vida que eu estava nua. Eu tive muito medo do que eu estava fazendo. Nenhuma pintura, nenhum produto, nenhum vídeo, nenhum podcast, nenhuma entrevista que eu já dei, nada me deixou tão amedrontada como esse livro me deixou. Eu não sabia que a escrita tinha esse poder, que a escrita alcançava um lugar que eu ainda não conhecia. Mas eu fui entender quando o próprio editor me trouxe a provocação. Quando você lê, você sente como? Extremamente invadida, abraçada, a gente fica muito emocionada, é muito profundo escrever. E aí a editora me trouxe essa provocação. E se a gente não trouxesse a Amanda, que faz tudo, mas só uma escritora? E eu nunca pararia para pensar nisso, porque eu estou acostumada a achar que, não, missão dada, missão cumprida, bora fazer tudo, entregar esse job, eu estou acostumada a me sobrecarregar, a fazer demais, fazer muito além do que eu preciso. E pela primeira vez na vida, eu me dei a chance de ser uma coisa só, e era arriscar ser uma escritora. E foi muito difícil para mim, Jéssica, muito. Inclusive, quando eu recebi a primeira capa, eu não gostei da primeira capa, não aprovei a ser a segunda capa. Eu tive aquelas crises, assim, um pequeno chilique de, meu Deus, eu devia ter feito do jeito que eu queria. E eu entendi que era essa inquietação de estar nua, ela ia ter mais camadas, eu ia ter que viver isso até o final. E aí essa proposta dessa ilustração botânica, ela é uma flor de maracujá, que o título dessa ilustração é Passion Fruit. E de alguma forma ela traz essa paixão, esse amor e uma certa brincadeira de estar ali um estranhamento de flor, é uma flor estranha, e eu pinto muitas flores. Então ela traz uma provocação de um certo estranhamento, era como eu estava me sentindo escrevendo. Aí eu resolvi apostar em algo que não fui só eu que mandei, sabe? Eu quis sair do controle um pouco. E isso gerou muita inquietação entre as pessoas que consumiam o meu trabalho. E só para encerrar essa pergunta, como o meu livro não é o que as pessoas esperavam que eu escreveria, a capa já diz logo de cara, não é uma arte dela, e talvez ela não vai escrever o que você acha que ela escreveria. Então, arremata um pouco esse livro. Eu acho que para o primeiro, ele foi, de certa forma, arriscado. Eu sempre penso isso, eu falo isso para o Thales aqui, gente, eu fui doida, para que eu publiquei esse livro desse jeito? Porque talvez eu não tivesse coragem daqui a um tempo. Ele é um livro difícil para mim também. Falei demais, mas é que esse é o assunto, esse é o tema que me chacoalha. Assim, eu até, só para perguntar, Isadora, eu até comentei com a... Jéssica, Tainá, a Bruna tá tentando entrar, viu? A Karina tá em aula. Deixa eu falar para a Bruna aqui. Mas é que eu comentei com a Tainá que quando eu vi a capa, eu falei, nossa, não tem nada a ver com a Amanda, porque eu acompanho o trabalho há muito tempo, e você tem o design, vai diferenciando com
o Passar do Tempo, você falou que quando você fez um quadro para Bruna Vieira, aí você se inspirou no verde, né? E aí, mas depois, quando você lê o livro, você vê que tem tudo a ver, que é uma outra roupagem sua, é uma outra versão que a gente não conhece, que você falou, muito íntimo. E depois eu adorei a capa, porque combinou com a sua escrita. Mas no começo, eu até falei pra Tainá, assim, nossa, Tainá, eu não me conecto a capa com a Amanda, porque eu acompanho muito os quadros dela, e é muito delicado, e o jeito que você fala, você é muito calminha, aí vem uma capa super diferente, mais abstrato, né? Uns traços mais fortes, mas tem tudo a ver com os poemas. Eu acho que você se despiu mesmo, e você falou da sua família, das coisas que você ama, dos seus pensamentos. Eu adorei o livro. E super indico, gente. Todo mundo tem que ler. Ah, meu Deus, que honra, eu fico tão feliz. Obrigada, eu acho muito legal ouvir isso, muito sincero. Eu acho que você está falando que muita gente não teve coragem de falar. Porque eu senti esse estranhamento, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu estava bem preocupada de ter uma capa como as minhas pinturas e as pessoas abrissem o livro e não vissem frases motivacionais, que é o que não acontece no meu livro. Então ele precisava gerar uma ruptura, e isso é muito bom de ouvir. Eu acho que a pergunta da capa vai ser a pergunta que a Amanda mais vai escutar, ou se ela já não escutou o suficiente. Não, eu já respondi bastante. Eu sempre vou gostar. E aí eu acho muito engraçado, porque assim, eu sou muito fã da Amanda, acompanho o trabalho dela faz muito tempo. E aí eu converso com ela e eu pedi uma foto para ela pra gente fazer no post. E ela falou assim: eu não tenho uma foto oficial. Eu falei, como não? Todas as fotos estão lindas, estão a cara dela. E aí, quando ela lançou o livro, e a Jéssica falou muito disso da capa pra mim, falei, gente, faz tanto sentido. Parece que ela tá aqui. E aí, eu acho engraçado também, porque eu sempre te vi como uma escritora. Eu acho que eu acompanho a sua newsletter há muito tempo. Eu leio você faz muito tempo. E aí eu lembro que quando a gente estava... Acho que a gente fez um evento lá na cafeteria, que você estava fazendo o plano, e aí você estava selecionando poemas, e aí você colocou o seu poema. Então, assim, para mim já era uma escritora. Ai, meu Deus. Eu ainda não me aceito escritora, não. Eu fico assim, achando que eu tô querendo fazer coisa demais no campo das artes, mas eu escrevo bem antes de pintar. Essa é a verdade. Eu só não colocava isso no mundo. E o que eu escrevo não tem a ver com o meu trabalho, tanto com as minhas pinturas. É uma profundeza, um quartinho ali que eu não tinha aberto ainda. Então, as pessoas estão chegando aos pouquinhos. Não sei como está sendo, eu já vendi 230 livros. E eu tive feedback de uma parcela dessas pessoas. E eu estou vendendo livros para pessoas que não compram o meu trabalho. Eu estou achando isso interessante. O livro chega em outros lugares. É a magia, por isso que vocês estão aqui hoje. Olha o que a literatura faz. Isso é muito bonito. Eu confio muito nisso. E eu acho que aqui a gente pode fazer uma ligação muito legal com o nosso livro de hoje, assim, né? Porque aqui a gente fala muito de arte, a gente fala muito desse poder da literatura, do cinema. Na verdade, foi a arte, foi uma citação que René fez para Kakuro, que Kakuro abriu o olho para ver ela, né? Então, acho que René fala muito isso em várias partes. Paloma tem um pouquinho dessa reflexão também, de como que a arte transforma, de como que a arte é o suspiro, é o que conecta e o que traz esse sentido para a vida. Eu acho que tem várias passagens importantes aqui no livro sobre isso. Gente, eu queria comentar o seguinte, só para arrematar o que a Amanda estava comentando aí, né? Vocês estão falando que vocês são antigas. A Amanda me tatuou quando eu tinha 18 anos. Estou com 31. Essa eu não conheço. A Amanda tatuadora eu não vi, mas a minha sócia, a Anne, lembra dela, tatuadora. Isadora é raiz da raiz da raiz. Eu tinha 20 anos. Tudo era mato. É isso aí. Agora eu gostei. Viu como que a gente pode ser tantas de tatuadora? Essa é raiz, adoro. Pior que é verdade, eu tinha esquecido. Então, mas eu acho que você falou dessa questão de não se reconhecer como escritora, né? Porque eu acho que a profissão escritora, ela parece que você precisa provar alguma coisa. Já repararam? Tem muita gente que escreve, que já escreveu, por exemplo, eu não sou escritora, eu só escrevi um livro. Eu não sou, né? Eu já vi vários escritores negarem o título de escritor. Eu acho isso uma coisa que parece que a escrita ela precisa de alguma validação muito específica. Não sei, talvez uma venda estrondosa de livros, né? Ou vários livros publicados, né? Sendo que às vezes um livro é um trabalho de uma vida inteira, né?
né? Então, então participação especial ainda, Tainá. Mas, voltando para o nosso livro de hoje, uma coisa que me tocou muito é a parte, né, ali no começo do livro mesmo, é que ela fala da professora que chamou ela pelo nome, né? E a gente que, como eu dou aula, né, a gente lida realmente com um volume muito grande de pessoas, e eu dou aula em dois extremos. Eu dou aula numa escola privada, alto nível, né, de poder aquisitivo, e dou aula numa escola muito de uma pobreza, assim, que eu nunca não vi em Varginha, eu não vi em Belo Horizonte, né, porque agora eu moro em São João del Rei. Então, essa coisa de enxergar as pessoas, né, como que o nome, né, como foi significativo. Eu queria compartilhar com vocês. Tá lá na página 43, para quem tem, acredito que só tem essa edição, né, a não ser que você tenha Kindle. E aí ela fala o seguinte: Renê, tratava-se de mim. Pela primeira vez, alguém se dirigia a mim dizendo meu nome de batismo. Ali onde meus pais se corriam um gesto ou uma bronca, uma mulher que agora eu achava que tinha os olhos claros e a boca sorridente, abria caminho para o meu coração e, ao pronunciar meu nome, estabelecia comigo uma proximidade da qual até então eu não fazia ideia. Aí ela fala mais embaixo, um pouquinho, na página 44. Acredita-se erradamente que o despertar da consciência coincide com a hora do nosso primeiro nascimento, talvez porque não conseguimos imaginar outro estado vivo além desse. Parece-nos que sempre vimos e sentimos, e apoiados nessa crença, identificamos na vida ao mundo o instante decisivo em que nasce a consciência. Que durante 5 anos, uma garota chamada Renê, mecanismo perceptivo operacional dotado de visão, audição, olfato, paladar e tato, tenha vivido na perfeita inconsciência de si mesma e do universo, é um desmentido a essa teoria apressada, pois para que a consciência surja é preciso um nome. Né? E aí depois, mais à frente, ela fala sobre o que é educar, lá na página 114. Ela fala assim: que é educar? É propor incansavelmente camélias sobre o musgo, com derivativos da pulsão da espécie, que jamais para e ameaça continuamente o frágil equilíbrio da sobrevivência. Ai, eu achei... Aliás, esse livro está inteirinho marcado, assim, tanto de partes escritas pela Renê, quanto pela Paloma, né? Então, eu achei uma das coisas mais bonitas, essa questão do nome, né? Desse despertar da consciência. Alguém a viu, ela não era só um mecanismo operacional, né? Ela era alguém, e isso só aconteceu porque alguém chamou ela pelo nome, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem aí também o que vocês acharam, alguma citação, o que vocês acharam legal aí da leitura. Isso porque eu tô, né, perto da metade ainda. A Débora tá com a mãozinha levantada. Oi, gente. Eu agora consegui estabilizar aqui para participar, que minha energia tá doida. Mas eu queria muito participar do encontro, porque foi o livro que eu indiquei, que ganhou, e eu fiz uma grande campanha para ele ganhar. Mas, para decepção minha e de todos, eu não estou gostando muito. E, assim, gostei bastante da parte, né, dessas citações. Meu livro também está cheio de marcações, eu estou na metade, mais ou menos, ainda não finalizei. Mas eu senti um pouco, assim, não consegui me apegar aos personagens por conta de algumas coisas que eu fui notando, assim, alguns estereótipos ali muito caricatos, né? Ai, adolescente rebelde, a concierge pobretona, que todo mundo acha que é pobretona e ela não entende nada, ignorante. Então, assim, eu não consegui, nenhum personagem conseguiu me cativar, e aí eu não consegui me prender no livro para saber o que vai acontecer com cada um, porque eu não achei nenhum, assim, interessante a ponto de me prender. Mas gostei dessas partes de citações, assim, as reflexões que o livro traz, e eu acho que é isso que vai me fazer finalizar a leitura, porque achei ele nesse sentido bem parecido com o anterior que a gente tinha lido, né, o do Sustentável Leveza do Ser, né, mistura um pouco ali o enredo com as reflexões, com as filosofias, e é isso, assim, queria participar do encontro também para ver se mudava um pouco minha opinião, né, para ver se eu estava talvez um pouco fechada demais para alguma coisa, mas acabou que minha energia não me permitiu, mas eu vou assistir
a gravação depois e vou finalizar a leitura para realmente ter uma opinião concreta, assim, da história e se eu realmente não gostei mesmo. Vou finalizar para ter certeza se eu não gostei. Sinceramente, Débora, sem palavras. Desculpa! Eu acho que você vai Eu digo franca, vocês. Mente. Mas eu acho que você vai gostar. Eu acho que essa discussão de classe que ela traz, sabe? Das diferenças ali que a Renê vê trabalhando num prédio de pessoas muito ricas. Eu acho que isso vai atrair bem sua atenção. O que me pega muito nesse livro, que é uma questão existencial que eu tenho já há muito tempo, é justamente esse do sentido da vida, de o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que na primeira vez que eu li esse livro, eu estava num momento muito mais perdida, e aí isso me pegou assim, pegou a ferida e espremeu. Assim. E aí eu penso assim, de quem que tá mais, não é quem tá mais certa a pergunta, mas qual é o raciocínio aqui? Porque Paloma, ela muito cedo ela descobre, tudo bem que tem essa questão que a gente pode discutir aqui dela ser uma criança de uma família muito rica que não tem preocupação nenhuma e enfim, mas assim, ela descobriu muito cedo que quando adulta ela vai entrar ali numa rotina e que talvez ela vá perder os momentos bonitos da vida. Eu acho que o final, a frase é muito bonita, né? De que ela vai continuar procurando um sempre no nunca. E aí ela descobriu muito cedo que logo ela ia entrar nesse fluxo de rotina e de ter que trabalhar, e de ter que voltar para casa e de ter essas coisas de fazerem tudo no automático e que ela decide que ela não quer isso para ela. E aí tudo bem que ela toma uma decisão drástica de vou me matar e vou tentar avisar a minha família botando fogo no apartamento, mas é esse raciocínio. E aí depois a gente tem Renê, que ela entende que de repente o lugar dela é aquele, porque ela nasce, né, uma criança pobre, que não tem muitas oportunidades ali, e que ela entende que aquele é o lugar dela. Mas quando ela encontra, quando a professora olha para ela encontra esse, eu acho que no começo vira um consolo, né? Esse consolo que a arte traz, e aí ela cria esse refúgio, que são os livros, que são os filmes, que são as coisas que ela busca conhecer. E aí ela se esconde, e aí ela tá dentro daquele refúgio e feliz com isso, mas para fora ela é outra coisa. E Paloma, eu acho que as duas estão ali num lugar de um pouco de insatisfação com a situação que elas têm, ao mesmo tempo que nenhuma das duas tem a energia para mudar isso ou para encarar o fazer diferente, né? A Renê poderia sustentar isso de eu gosto de arte, eu gosto de ler, eu posso falar disso, eu quero que as pessoas conheçam esse lado meu. Mas ela teria que encarar esse preconceito, essa coisa de não ser o que as pessoas esperam dela. E eu acho que a mesma coisa com Paloma, né? Ela não se dá bem com a família, com a irmã, ela não tem esses pontos de contato com eles, ao mesmo tempo que ela também não tem essa coragem de sustentar aquilo que ela é para mudar a situação dela. E aí, tipo assim, como agir nesse caso? E aí essa questão existencial fica como, né? Como que eu lido com a vida? Eu me escondo? Eu desisto? Ou eu entro no automático, né? Ela fala da rotina da mãe dela, de acordar, de conversar com as plantas e depois de ir no psicanalista, do pai, de sair para trabalhar e etc. E aí eu acho que essa é a questão que mais me pega no livro todo. Tem Zélia e tem Isa na fila. É a Zélia, vai lá, Zélia, arrasa. Ô, Débora, engraçado porque o livro que eu indiquei também para essa vez, e que até eu fiz campanha que foi Lavoura Arcaica, eu comecei a ler e eu detestei, assim,
eu cheguei no, sei lá, no 6º capítulo, falei, não, acabou, vou abandonar mesmo. Não tá dando, quem sabe futuramente eu tente novamente. Mas eu ainda falei, graças a Deus que o livro não ganhou, porque como é que eu ia sustentar essa indicação? Mas assim, você falou, né, que a sua internet estava caindo. Eu até cheguei a falar que no início eu fiquei bem desanimada, porque eu achei que ia ser um livro só sobre trazendo filosofias. Assim, não sei, bem a linha do Mundo de Sofia. E eu não sou da filosofia, gente, não é minha praia mesmo, eu não gosto. Então, me deu muita preguiça. Mas eu acho que você deve dar uma chance para ele, porque é um livro muito bonito. E uma coisa, gente, que eu achei muito, assim, muito sensível, né? Bem lá perto do final, a Renée, ela revela por que ela se escondia, né? E eu achei, assim, um motivo tão, tão inesperado, que fez tanto sentido e, ao mesmo tempo, tão bonito, né? Eu concordo com a Tainá, essa questão de trazer essa discussão também sobre as classes, me pegou muito, eu achei muito boa, né? E assim, fora alguns pontos, por exemplo, eu acho a Renée muito irônica, e isso eu gostava muito. Então, eu pareço muito com ela, no sentido de ficar corrigindo mentalmente o que as pessoas falam. Eu sou essa pessoa. E aí, toda vez que ela corrigia e achava um absurdo, porque não conjugou direito, esqueceu de uma preposição, eu falava, nossa, muito eu. Não sou só eu, assim, né? E o livro traz muito isso também, né, gente? Reflexões, assim, sobre gramática, sobre a língua, que nós, assim, como ex-estudantes de letras, isso eu gostei também, sabe? Achei bem bacana. Mas a Tainá fez uma análise muito bonita também, né, do livro e tal. E é isso, eu acho que você pode insistir, né? Eu insisti e foi muito bom. Embora, como eu também falei, eu não me recuperei até hoje do que a autora fez no final, porque para mim não precisava disso. É engraçado, porque assim, eu acho que, igual a Débora falou, né? Da concierge pobretona, né? Da menina, da rebelde sem causa, né? E tudo mais. A gente tem os estereótipos, mas ao mesmo tempo não tô lembrado de ler alguma coisa em que um personagem simples e tudo mais, na verdade, é uma gênia, né? Igual a Renée é. Mulher muito inteligente, fora da curva mesmo, né? E, sobretudo, o que eu acho mais interessante, porque eu não vi, né, até que rumo foi essa questão, cheguei até a comentar com os alunos meus, adolescentes, porque ela tá planejando, né, a Paloma, uma coisa horrível, e você, em momento algum, acha que ela vai fazer de fato, e em momento algum você sente desespero por ela, né? Na verdade, é de uma lucidez, assim, tão absurda, e não é uma lucidez depressiva. É uma racionalização, né? Do tipo assim, cara, tem ali um protocolo que eu não tô afim de seguir, tô com preguiça mesmo, né? Não. E a Renée fala isso também, como a gente comentou, né? Ela fala que ela teria que lutar, né? Ela teria que se impor, ela teria que fazer. E antes de aceitar esse papel, ela já cansou. Então, para mim, já deu, já é o suficiente. Não sei se eu ando muito cansada. Aí foi um ponto de identificação, assim, pesado. Tem hora que você fala assim, não vou nem começar, porque se eu começar, vai ser uma batalha tão grande. Mas principalmente essa questão da menina planejar a morte e, né, ser uma catástrofe, uma coisa horrorosa, né? Botar fogo no apartamento. Em momento algum, pelo menos da minha parte, eu fico assim, gente do céu, alguém vai tratar essa menina? Né? Meu Deus, ninguém vai descobrir que ela tá. Pelo contrário, você quer que ela vá fundo, não é nem vá fundo no sentido de se matar, mas você quer mesmo ver se ela põe fogo no apartamento da família, né? Você quer ver se ela movimenta aquela família de alguma forma, né? Porque é uma família muito sem graça, né? Muito sem sal. Ela lê todo, né? Não, que isso? Eu acho que ela racionaliza tanto que a gente não fica em choque. E aí eu acho que logo no começo ela fala assim, que ela vai se matar e vai colocar fogo na casa dos pais, mas ela não quer causar alvoroço nenhum.
ela vai fazer isso depois que terminar o ano letivo e ela vai colocar fogo na casa dos pais quando não tiver ninguém lá. Porque é só para ser um sinal. Não tem um drama especial. A gente tem até uma participação especial aí com a Vanessa. Ah, que gracinha. Ai, que fofura. E aí, gente? Ô, Débora, tô zoando, viu? Eu sempre zoo quando você pega e traz uma opinião contrária, né? Porque a Tainá, antes de você chegar, tava assim, nossa, a Débora, tô ansiosa pra Débora entrar, porque ela escolheu esse livro. Aí na hora que você chegou, então. Pois é, gente, então, para surpresa de todos. Não, mas assim, não é que eu tô achando horrível, não. Só não me apeguei o quanto eu achei que eu me apegaria, né? Quanto. É porque eu vejo tanta gente falando tão bem desse livro que eu achei que seria algo assim, nível, sei lá, algum que eu dei 5 estrelas. E por enquanto ele tá na 3,5. Mas não tá ruim de tudo, não. Mas eu vou finalizar, porque mesmo não gostando tanto, eu acho que ele merece ser finalizado. E eu sei que tem alguma coisa que vai acontecer impactante. Não acho que a menina vai morrer, a Paloma. Se ela morrer, não é por suicídio dela. Não sei, minha impressão. E acho que vai acontecer alguma coisa ali com os personagens impactante que vai definir ali o fim da história. Mas então eu quero chegar no final para ver o que realmente de fato acontece. A Vanessa pedindo desculpa porque ligou a câmera, eu adorei. Mostra mais. Tem aqui, só antes de passar para a Jéssica, na página 210, é um diário da Paloma. É um pensamento profundo número 12. E ela termina assim, o texto. Mas e se, no nosso universo, existir a possibilidade de nos tornarmos o que ainda não somos? Será que saberei agarrá-la e fazer da minha vida um jardim distinto do de meus pais? Que eu acho que traduz isso, assim, dela saber que ela tá num lugar que ela poderia mudar, mas será que ela tem a força, assim, sabe? E aí eu acho que no final ela tem essa... Não é uma redenção, mas ela muda um pouco de perspectiva, né? Jéssica. Interessante. Mas a Débora falando, e também a Zélia, né, sobre a gente se decepcionar. O pior de quando você tá com uma expectativa de ler o livro é quando você relê o livro e não gosta mais, né? Que foi da Jane Eyre. Nossa, gente, eu reli, que eu li quando eu tinha 15 anos, né? Reli agora com 31 anos. Jesus, vai dando uma raiva do par romântico dela, que finge que tá noivo de outra pessoa. Vou dar um tapa na cabeça dele. Meu filho, menina pobre, lutando aí pra ser independente. E, tipo, o tanto que a menina sofreu, ele fazendo hora com a cara dela. E eu acho que quando eu tinha 15 anos, eu li uma versão reduzida, porque não tem como eu ter tido saco pra ler essa parte dele ficar enrolando a menina. E é um livro que tem várias adaptações, né? Mas, gente, é ruim, né, quando a gente acha que o livro amadureceu mal pelas nossas experiências na vida. Ou você que amadureceu bem, né? O livro é o mesmíssimo. Né? Sim, sim. Provavelmente eu é perdi isso. o título. Jane Eyre. Da Bronte. O livro é ótimo. O par romântico não é gosta do péssimo final mesmo. desse livro, mas você gosta do final de Mulherzinhas com a Jo casando com aquele velho. Minha filha, tô falando do final, não. Eu tô falando da Jane porque o cara, no meio do caminho, faz palhaçada com ela, né? Eu fico sem saco. Agora, Mulherzinhas, a gente tem que ver também a questão de quando foi escrito. As mulheres se casaram com homens mais velhos. Mulherzinha podia ter parado na parte 1, não precisava. Então, mas dizem que, na verdade, foi uma pressão da publicação, né? Dela ter um final feliz romântico, coisa e tal. Mas também é horrível, né? Tipo, a irmã fica com o resto dela, né? Porque o cara não pode ficar com ela e ele fica com a irmã lá. Ai, mas o último filme, que é com a Emma Watson, gente, é muito lindo, né? Nossa, o filme lindo. Mas da Charlotte lá, é muito triste. Assim. A mulher iludida, achando que ele vai casar com outra. Ah, pelo amor de Deus. É isso, mas eu vejo também, igual Sex and the City, né, a série, eu vejo que tem temas lá que envelheceram mal, meio que coletivamente, não só para mim.
Aí, mas o da Jane foi algo que tocou muito em mim. Assim, ai, cara, ridículo enganando ela e fazendo ela de boba na frente de todo mundo, porque se ele falasse só pra ela, mas ele fazia o teatrinho com todo mundo. Mas enfim, mas eu tô muito ansiosa para ler A Elegância do Ouriço, porque eu gosto quando são vários personagens que se conectam, assim, porque às vezes quando é muito em primeira pessoa e a gente fica só na cabeça do personagem, é difícil. Acho até para fazer uma adaptação boa de filme, porque, por exemplo, Jogos Vorazes, até Crepúsculo, é muito difícil no primeiro filme ser bom, porque você fica dentro da cabeça do protagonista, né? Mas depois eu quero assistir o filme também, da Elegância do Corpo Espinho, do Porco Espinho. Diz a Zélia que acho que é só porco-espinho, mas eu lembrava que tinha essa mudança de ouriço para porco-espinho. Mas eu acho também interessante essas aproximações, que, por exemplo, eu acho que a literatura ela tem uma aura antiga, não tem, gente? A literatura não tem um quê meio café, 5 horas da tarde, entendeu? De pessoas chiques lendo, não tem uma coisa assim? E a gente tem, por exemplo, você pega uma Elegância do Ouriço, você começa a pegar elementos contemporâneos, né? Você começa a perceber, eu acho muito legal, assim, pensar que futuramente nós, né, a literatura do nosso tempo vai ser estudada. A gente vai ver, por exemplo, essa alternância de narração da história como um sintoma, né, da literatura contemporânea. Então, assim, eu acho muito legal também. Igual hoje eu levei para os meninos também que eu dou aula, uma resenha de um livro que lançou no Brasil agora em agosto, que chama, é um infanto-juvenil. Eu não tenho repertório infanto-juvenil, porque quando eu comecei a ler, eu já fui ler livro, na época meus colegas falavam de velho, né? Então, eu não tenho esse repertório, que é um repertório que me falta muito, porque eu dou aula para ensino médio. Então, às vezes eles me pedem uma indicação de leitura, depois eu releio o livro que eu indiquei, eu fico assim, você não falou pro seu pai ou pra sua mãe que eu pedi pra você ler esse livro, não, né? É quase assim. Então, eu levei para eles a resenha de um livro que lançou que chama Naruse vai dominar o mundo. E aí é um livro que ganhou um prêmio no Japão em 2024, de literatura infanto-juvenil. Já vendeu 1,4 bilhão de cópias. Então, assim, um sucesso estrondoso. Acabou de chegar pela Intrínseca no Brasil. E você vê qual que é a temática. É uma menina que viralizou nas redes porque ela é uma menina estranha, esquisita, e assim, coisas que são muito contemporâneas. E aí parece que a gente lê sobre isso, parece que é uma coisa pouca. Saca? Eu acho que a gente tem esse estranhamento quando a gente pega um livro e vê coisas do agora, e a gente fica assim, nossa. Não é? Eu tenho isso também. Eu me faço... Eu falei, pô, ainda falei com os meninos, gente, um livro que vendeu um ponto que seja, né? Às vezes a gente vê uma literatura que a gente julga como, né, sei lá, como não tão boa, estourar e tudo mais, mas se um livro vendeu isso tudo, se um livro foi premiado no Japão, né? Outra curiosidade desse livro é que ele foi traduzido direto do japonês para o português, o que é uma coisa rara, né? Se perde menos, né, do que quando faz japonês, inglês, português, né? Tem aí alguma coisa. A gente tem que quebrar um pouco. Eu, pelo menos, tenho um pouco disso. Eu leio e aí vejo alguns problemas muito atuais e eu fico assim. Eu prefiro ler uma coisa antiga que eu caso com agora. Sabe? Eu pego, por exemplo, não é tão antigo, né? Mas a gente leu o ensaio sobre a cegueira, né? Você pega ali aquela situação que está sendo colocada e a gente traz para o cenário da pandemia que a gente viveu. Parece que o ler sobre o agora, a arte sobre o agora é algo menor, né? Então, acho que pode ter isso também aí com relação ao negócio do ouriço, mas ultimamente eu tenho gostado de encontrar mais o hoje do que eu já gostei, já torci mais o nariz para isso. Faz sentido, gente? Faz. Uma coisa que eu esqueci de comentar também é que por muito tempo eu achei que ou a Paloma e a Renê seriam as mesmas pessoas, ou elas seriam pessoas em tempos diferentes, né? Porque dava para entender que se situavam no mesmo prédio, mas elas nunca se encontravam, né? Nunca falavam sobre as mesmas coisas. E aí eu fiquei com essa impressão, porque já li livro de escritor francês que fez essa brincadeira, né? A escritora aqui não é francesa, né? Muriel, não sei se é homem, se é mulher, não lembro. Mas eu acho que eu tenho uma formação francesa, né? E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. Mas aí depois, quando chega o
o cara lá japonês, né? Que aí as duas começam a falar sobre o mesmo assunto. Eu falei, ah, então não é. Então, realmente, elas são pessoas diferentes e estão no mesmo tempo. Porque eu fiquei, não sei, fiquei com essa impressão que talvez elas seriam a mesma pessoa. Mas eu achei também, Débora. Seria fantástico se isso tivesse acontecido. Teve alguém Eu no achei grupo também. que falou isso. O que eu acho mais legal de Clube de Livro é isso, gente. Assim, as diferentes interpretações e leituras que a gente tem, e coisas assim que às vezes nem passam pela nossa cabeça, mas né, seria muito legal também. Não sei. Uma coisa, Isadora, que na hora que você começou a falar do café e tal, né? Eu achei até que você ia falar do ritual que a Renê tem com agora esqueci o nome dela, portuguesa. Margarida, né? Marguerite. Então, assim, que eu achei, eu achava gostoso, assim, esse momento das duas e esse ritual delas de comer um docinho, tomando um chá e conversando ali sobre as barbaridades do prédio, né, e das pessoas que viviam ali. Eu adorei isso também. Jéssica, sua mão tá levantada que você vai falar ou você esqueceu ela levantada? Acho que não abaixou, mas só complementando quando a Isadora fala de ritmos, né, de escrita até da contemporaneidade, quando a gente vê, tem várias análises que o povo está fazendo na rede social sobre os desenhos antigos, os desenhos atuais, os estímulos de cores, de ritmo. Eu acho que um pouco disso, a escrita hoje contemporânea é mais rápido, porque a tecnologia acelerou as coisas, né? Mas quando, por exemplo, eu leio Carla Madeira, A Natureza da Mordida, e vendo duas personagens contemporâneas, mas falando do passado, é muito legal, assim, a gente vê na escrita brasileira coisas que a gente se identifica, ainda mais que a Carla é mineira, né, de BH. Assim, gente, que delícia a gente se conectar com a atualidade e com a visão do artista, né, porque o escritor, ele transforma coisas rotineiras em algo lindo, né, e esse poder que tem de transformar essas cenas do cotidiano, eu acho muito bonito. E porque quando eu comecei a ler, né, com 15 anos, eu lia muito Jane Austen, século XVIII. Aí, quando você vai para a realidade, né, o teu cotidiano, aí eu ficava tão pirada, assim, nossa, que roupas lindas. Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou usar essas roupas no Brasil, nesse calor? Até assisti o filme Austen Land, né, que tem a menina paga para ir no retiro. Aí, mas é muito isso, tipo, você vai transformar o passado no agora, né? Então, quando a gente pega autores igual a Amanda e outras autoras e autores contemporâneos, a gente vê esse filtro que eles passam em coisas que a gente vive, mas com um olhar tão bonito. Então, eu gosto de ler tanto autores clássicos, né, quanto os contemporâneos. É muito interessante esse contraste e essa diferença, né, que tem mesmo. Mas voltando no que a Débora falou, não é muito engraçado quando a Paloma fala que quer ser concierge quando crescer. Ai, ai. Mas eu, assim, eu tô encantada. E eu sou fã de uma citação, gente, engraçado. Grifei muito o livro, eu já gostei dele. Às vezes até o enredo em si, mas às vezes os diálogos são tão bons ali que eu embarco. Eu tenho isso também. Às vezes os diálogos me pegam mais do que a própria condução da narrativa. Mesmo que seja no caso delas, elas têm monólogos com elas mesmas, né? Na maior parte do tempo, elas estão pensando ali, né? Sobre as coisas. E eu tô gostando muito. Eu acho que eu vou gostar até o fim também. Mas, gente, tá tão difícil ler esse ano. Tava tão difícil ler ano passado. Também Isso é não uma coisa... fazia o tempo, Isa. Nossa, cara, mas é muito ruim. Uma coisa que me aborrece muito. Me aborrece muito, por exemplo, chegar aqui e não ter lido tudo. Me irrita. Mas, se Deus quiser, ano que vem o mestrado sai, a criança cresce um pouco, e assim vai, né? Que Jesus. Dá 2 escolas, uma criança de 1 ano e 4 meses, amamentar, mestrado, ler. Nossa. Quando você terminar o livro, você me fala. Você me chama, porque eu escrevi aqui, eu sei que você é uma grande leitora de Clarice também. Eu não sei se mais aqui alguém é também. E aí, no final, na última página, tem uma frase assim, que depois você vai entender, que a Paloma tá falando assim.
Refletindo sobre isso essa noite, com o coração e o estômago em migalhas, pensei que, afinal, talvez seja isso a vida. Muito desespero, mas também alguns momentos de beleza em que o tempo não é mais o mesmo. É como se as notas da música fizessem uma espécie de parênteses no tempo, de suspensão. Um alhures aqui mesmo, um sempre, um nunca. Sim, é isso. Um sempre no nunca. E aí eu grifei essa parte e eu escrevi assim, na primeira leitura, ano passado, eu acho que eu tinha acabado de ler Clarice, eu não lembro qual livro exatamente, e aí eu escrevi assim, o instante já de Clarice. E aí eu não sei a que eu estava me referindo aqui. Eu acho que eu vou ter que reler Clarice para descobrir. É porque a Clarice faz muita reflexão sobre o agora, né? Como que o agora escapa, né? O que o agora não existe, né? E ela fala muito que ela quer esse instante já, esse capturar esse agora, né? Mas pode ter sido em qualquer livro dela. Não é? É. Eu acho que na época eu tinha lido... Ou Água Viva ou o Livro dos Prazeres. Eu acho que foi Livro dos Prazeres, mas eu li logo depois de você, porque você tinha... Eu tinha falado assim, me indica um livro, eu estava grávida, eu li super rapidinho. Eu fiquei muito apaixonada por ele quando eu li. E aí eu terminei a leitura e eu fiquei lendo isso aqui. Eu falei, gente, da onde eu tirei isso? Agora, só vou parar de falar, eu juro, mas a Zélia comentou sobre o Lavoura Arcaica. Eu li no curso de letras por causa do Renato, ainda bem que ele não veio hoje, porque se ele escutasse que a Zélia odiou Lavoura Arcaica... Ele já indicou muito Lavoura Arcaica. Mesas teriam sido viradas. Muito. Né, assim, mas aquele povo, a gente respeita a opinião de todo mundo, porém, ele gosta muito desse livro, ele indicou pra gente ler, e na época eu li e fiquei em choque. Tipo assim, tanto que eu nunca li de novo, porque eu tenho medo de perder essa sensação, inclusive. Eu fiquei em choque, e eu li de uma vez, eu li num dia. Porque ele tem essa coisa, assim, visceral, assim. É mais difícil? É. Mas, ao mesmo tempo, eu li um dia, não sei explicar. É bem nessa pegada daquela meio limítrofe entre conto e novela, sabe? Ele é muito grande para ser um conto, mas ele é pequeno para ser uma novela, em termos de tamanho, sabe? E assim, é um negócio. Eu tenho medo de ler de novo. Eu deveria ler, porque hoje já me restou praticamente só a sensação. Já não me. Eu li, eu estava com uns 18. Eu não tenho mais tanto. Não tenho lembrança direito da temática do livro e tudo mais. Mas eu tenho ele aqui, e eu lembro que eu fiz um trabalho na época sobre o Raduan e falando sobre isso, que é escrito, tipo assim, eu imagino que ele ficou exausto para escrever, porque ele é um escritor de pouquíssimos livros, né? Se eu não me engano. Eu acho que depois ele desapareceu, não tem mais? Acho que é Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. E aí depois ele sumiu e falou que não vai escrever mais. Ele vendeu os trem dele, mora num sítio, acho que parte da fazenda dele ele doou para a universidade e tal, e ele falando da exaustão da escrita. Assim, eu lembro de, na época, sentir isso, de ler de uma vez, mas de um negócio que me sugou esquisito, sabe? Então, eu imagino que ele deva ter suado ali, de fato, para escrever aquilo ali, e depois falou, chega, para mim já deu. Então, eu não estava torcendo por ele, não, porque eu lembro que, na época, eu gostei e não gostei, li muito rápido e falei, por que eu fiz isso? Parece que o filme também a adaptação é super fiel, assim, longuíssima, parece que são mais de 3 horas o filme. Então, nunca animei a assistir o filme, né? Então, é isso, só comentar do Lavoura Arcaica que a Zélia falou e eu tenho ele aqui, uma hora eu vou abrir ele de novo. Eu não ando relendo nada, né? A gente não tá conseguindo nem ler as coisas que quiçá voltar nas leituras, né? Reler é uma coisa difícil. Esse mês, eu acho, né? Dia 9, a gente teve um encontro no Clube da Zahar de Vidas Secas. E aí eu falei para as meninas, não fui capaz. Não foi capaz de certo sobre? De reler Vidas Secas. Porque você não gostou? Não, porque eu perdi a minha cachorrinha recentemente. Pô. E aí, só de pensar, de enfrentar o capítulo da baleia, eu já chorava. Eu entrei no encontro do clube, quando elas começaram a falar baleia, eu comecei a chorar. Eu acho que o recente que eu reli, recente entre aspas,
foi da última temporada, Gente, li 2 vezes, não lembro o título, o do Hesse. Demian. Eu reli e gostei pra caramba. Bom demais. Ultimamente eu ando adorando também quando o clube escolhe um livro que eu já li, porque aí eu já fico mais... Fica mais fácil. Ajuda bastante. Gente, eu gosto de ler, tá? Eu gosto muito de ler. Meu sofrimento é justamente esse. Eu gosto bastante. Eu acho maravilhoso, assim. Valquíria, você está entre nós? Você conseguiu ler? Saudade de ouvi-la? Acho que ela deve ter colocado ali para Só para escutar. escutar a gente lá para lavar uma louça. Não? O meu maior medo, né? O maior pânico de qualquer aluno em aula online, né? Chamar com a câmera desligada. Oi, é Oi, que eu li só um pouco, aí eu tô vendo vocês falar, acho que eu não devia ter participado. Mas a gente tá morrendo de saudade. Mas acho que ela tá se referindo ao fato de que ela recebeu uns spoilers pesados aí, né? Ah, não, mas apareça sempre. Sim, sempre que der. Na hora que eu terminei de ler, eu venho comentar sobre ele. Porque o pedaço que eu li, parece que a minha visão está bem diferente. Você leu até onde? Até a página, no meu aqui, eu acho que só tem essa versão, né? Até a 42. 42, isso mesmo. Tá no começo, né? E o que você achou até aí? Só para... Você comentou da visão diferente? Não, que parece que assim, vocês estão vendo por um lado e eu estou vendo por um outro lado, né? Aí eu já estou pensando em voltar e começar de novo. Compartilhar sobre o que a gente está lendo. Dá disso também, né? Senão eu vou até ler de novo. Será que eu li, né? Será que eu li disso? Será que eu li certo? Entre muitas aspas, né? Como diz a Tainá. Mas que bom que você está aqui. Tem alguém que nunca, eu não estou vendo a lista, estou vendo que a gente não está em muita quantidade, né? Mas tem alguém que nunca participou? Já Newton nunca participou. E, A Jéssica veio me buscar, fiquei sabendo que a Amanda está aí, eu li o livro dela, Vem tietar. escrevi para poder colocar no Instagram. Adorei, viu, Amanda? Oi, Janilton, que alegria te ouvir. Obrigada, meu querido. Falei para as meninas que eu estou muito honrada, um clube de leitura da minha cidade, com leitores conterrâneos tão queridos, uma honra enorme. Obrigada, viu? E você vai lançar o seu, né? Sim, sim. Breve, a gente tem que conversar, aliás, aí, né? Sim. Se der tempo do que a gente começou a conversar da capa, você me chama, viu? Agora eu já voltei. Ah, então, eu vou aí pra gente papear. Sim, te espero. Espero vocês para um café. Obrigada, viu, pelo comentário. Fico muito feliz. Mas, ó, eu escutei a Jéssica falando, aliás, eu falei assim, gente, as nossas sensações, a hora que a gente pegou, eu vi a capa, eu falei assim, mas eu acho que isso aqui, eu tomo como psicanalista, eu vou tomar isso aqui tem a ver com outro tipo de movimento. E aí eu fui lendo o teu trabalho, né, falei assim, realmente é um ato até um pouco subversivo na capa. Eu achei, pelo menos. Olha Parabéns. que legal. Fico tão feliz. É um abraço. É um ufa, viu? Que eu falo aqui bem segura, mas no fundo tem uma Amanda com medo, né? Será? Então, ouvir isso é muito bom, Janilton. Obrigada. É uma outra face, né? Que Sim, é assim, isso. eu ainda brinquei assim, que é uma poeta, pintora e uma pintora poeta, né? Então, assim, essa boa mistura de onde começa uma e outra, eu acho que dá um movimento na própria poesia, no próprio trabalho. Eu achei muito interessante. Legal demais te ouvir. Olha que interessante. É bem por aí. Psicanalista sabe falar melhor isso. Você entendeu, você pegou a coisa. Mas parabéns Muito mesmo. obrigada, querido, mesmo. Eu vou fazer um bate-papo na loja. Vou aproveitar para convidar. Ah, é? Quando vai ser?
Se tudo der certo, as meninas vão mediar do clube, dia 27. Ah, Se vocês já puderem, coloca na agenda. Se for dar data, a gente avisa. Vou começar a divulgar daqui uns dias ainda, mas já vou aproveitar a chance de Você vai se já apresentar. dizer. é mesmo. Tudo Aí vai- indica que é sábado. O que você vai ter? Vai ter um evento? Eu vou estar numa conferência, vou ser conferencista. Ah, uau! Evento importante. Bom, É. se mudar a data, a gente vai definir depois, né, Tainá? Eu aviso vocês. Sim. Parabéns. Beijo. Amanda, você já chegou, a Tainá, como eu falei, como eu peguei em andamento, você já chegou a apresentar o seu livro? Você já chegou? Será que a Tainá de caminho para isso, para a Amanda poder falar? Era isso que eu ia propor mesmo, Isa. Então vamos lá, E vamos. só antes de passar para a Amanda, eu ler uma citação aqui para finalizar a conversa sobre a elegância do ouriço, que é justamente a parte em que explica, né, o nome do livro, na página 152. A senhorita Michelle tem a elegância do ouriço. Por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza, mas tenho a intuição de que por dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são os bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. E aí, então, agora eu passo para a Amanda. Eu preparei algumas perguntinhas para a Amanda, mas primeiro eu vou deixar ela se apresentar a sua obra e contar para a gente um pouquinho desse processo. Ó, depois você me disse que eu apresentei bem, tá? Vocês estão sendo minha primeira experiência, já falei isso muitas vezes, e eu quero conseguir falar de forma simples e objetiva o que é esse livro, porque eu falei, eu lancei ele com a editora na Flip, e eu falei uma coisa assim do fundo do meu coração, que eu tô descobrindo o que esse livro é ainda. Então, eu sou uma artista visual, sempre gostei de escrever, a escrita sempre foi pano de fundo para me aterrar como artista. Quando eu vou pensar uma série nova, uma coleção, ou seja, uma invenção de produto, eu crio uma narrativa para mim mesma, converso com todas as minhas loucuras, minhas personas, e aí escrevo umas frases poéticas, às vezes isso vira estampa ou não, mas a escrita é uma âncora. E eu sempre escrevi poesia para me sentir viva, ter fôlego, abraçar minhas loucuras, minhas contradições. E eu passei uma travessia muito dura na minha vida, difícil, de solitude, de redescoberta, tirando mais camadas de mim, e escrevi poemas difíceis. E achei que aquilo estava ganhando um corpo novo, e vendo muitas mulheres publicando, que me inspiram, que me encorajam, eu me atrevi a publicar também, para entender o que podia vir depois desse livro. Então, esse livro é uma grande travessia, uma grande audácia de uma criatura, artista visual, que escrevia como hobby, como diário, agora publicando. E é meu livro de estreia, o que eu amo fazer é poesia, mas eu tenho muito interesse em outros gêneros literários. Eu acho que ele é uma porta de entrada para novas audácias futuras, que estão próximas. Acho que é isso. E sou uma varginhense, com orgulho. Isa, Apresentou muito bem. Tá bem, tá Qual bom. é o seu livro, Amanda? Perdão, Isa, cortou aqui. O que você falou? Qual que é a editora pela qual você lançou? Ah, eu lancei pela editora Mireveja. É uma editora, uma pequena editora, que eu conheci na Flip do ano passado, e eles fazem parte da Casa Pagã, que é uma casa oficial da Flip com 6 pequenas editoras, que tem essa verve para poesia, é o gênero que eles mais publicam e editam, que eles gostam. E aí eu resolvi publicar com eles por isso. Conheci o editor pessoalmente também. Foi mais por esse motivo, não foi por uma escolha muito estratégica, não. A vida, auspiciosamente, me empurrou para essa editora, e eu confio, assim, nessas coisas meio aleatórias que acontecem. Mireveja é referência ao Grande Sertão? Exato. Mireveja, né? Nossa, sim. Aí outro que assim, não tem como ler alguma coisa dele e não falar que é dele, né? E é interessante que o editor fala muito isso, que ele escolheu um nome que é reconhecido por pessoas que ele sabe que são pessoas interessantes, que entendem, que percebem.
Ô, gente, legal demais mesmo. E para fazer a compra, a gente consegue fazer a compra online, né? Sim, eu vendo no meu site e envio para o Brasil todo e tem na minha loja também. E a editora também vende no site deles. Tomara que dê certo, né? O dia 27 eu tenho sábado letivo aqui. Mas é uma data que eu queria muito ir para Varginha. Eu tô ensaiando ir para Varginha tem mais de mês e cada fim de semana é uma coisa. Jura? De 27 eu tenho sábado letivo, mas 27 é o aniversário da Maria, da Karina, né? É, E a gente tá rindo, falando assim, que a gente tem que ter um evento no dia do aniversário da. Ano passado foi a mesma coisa. Pra você ter uma noção, o presente da Maria de 1 ano tá lá na casa da minha avó. Agora é 2, gente? É. Ah, agora você já tem um presente, não sei se serve, né? Ou É, você eu vou dobra a dar pro aposta. Eu vou dar pro Tomás, que a Maria já deve estar grande. Aí agora eu vou comprar um outro. Vou comprar 2, porque, né? E o tempo voa muito demais, gente. O que é isso? Outro dia mesmo a gente estava lá, né? Nossa, quanta coisa. Cheguei abrindo o bocão a chorar. Tomás com 5 meses. Foi Muito pequenininho. Agora tá aí, né, no show. Bonitinho, você tem filho, né, Isa? Eu não sabia. Eu até levei ele lá no dia, mas ele No tava. dia do sarau? Eu levei, só que tava Eu uma não me confusão. lembro. Tava muito cheio, né? Eu tava, nossa, eu fico em eventos, eu aparento tranquilidade, mas eu fico totalmente transtornada por dentro. Eu sou uma introspectiva funcional, assim, introvertímida. Então eu não lembro, eu perco a memória. Não, eu levei o Tomás, mas eu custo, pra falar a verdade, assim, eu custo fazer as coisas ainda com ele, assim, eu sempre acho que eu tô atrapalhando alguma coisa da rotina dele, Não. mas agora eu melhorei muito, nossa, tô ótima, vocês têm que ver. Nossa, que nem se compara mesmo. Tanto que eu levei ele, né, nesse evento, no dia do evento, foi a primeira vez que eu fui, acho que para Varginha com o Tomás, e eu queria muito ir no aniversário da Maria. O carro quebrou na estrada, eu fiquei tão transtornada que eu não conseguia levá-lo no aniversário. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa enfim, agora melhorou, passou. É o início. Diminuir. É, Mas, Amanda, eu queria perguntar qual que foi a etapa mais desafiadora da escrita, da publicação, do lançamento na Flip, de todo esse processo de publicar um livro, e também qual que foi a parte mais gostosa. A parte mais gostosa é escrever. Já posso dizer que a parte mais gostosa é quando a gente, na minha visão, quando eu tô sozinha, sem a minha censora trabalhando, apenas escrevendo. Reeditando, a consultoria que eu fiz com o Lucão foi muito interessante, eu aprendi muito a reeditar meus textos, eu achava que a poesia era uma coisa visceral, que o que fosse para o papel teria que ir para um livro oficialmente, ou para um post, ou para onde fosse, para newsletter, e eu acho que eu virei uma revisora muito boa depois de aprender e treinar com ele, de encontrando o meu tom, as minhas repetições, muitas repetições que eu faço sem perceber. Eu acho essa parte muito saborosa. Amo, amo, amo. Parece que eu tô comendo uma coisa gostosa. A parte mais desafiadora para mim foi a primeira vez que eu mostrei esse original para uma pessoa. Eu achei a coisa mais doida do mundo. Ninguém tinha me lido. Exemplo, meus pais não sabiam que eu escrevia. Meus parentes não me leram. Então, é muito engraçado isso. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de ouvir. Eu gosto muito, eu sou viciada em ouvir entrevista de escritores. Então, agora eu tô na fase, sei lá, Andréa Del Fuego, aí eu vou ouvir tudo dela, Ana Martins Marques, eu já maratonei a internet inteira. Eu gosto de ouvir o que elas falam. No meu caso, ser lida por outras pessoas que me conhecem foi uma parte desafiadora, e eu nunca imaginei isso. Porque eu tô acostumada a me expor como artista desde 15 anos, no Blogspot, no Flickr, no Orkut, eu não tenho vergonha nenhuma de vender, de falar do meu trabalho, de fazer marketing, eu sempre fui vista como artista marqueteira e com orgulho eu falava assim, eu preciso de dinheiro, minha família não tem grana, eu não tenho vergonha de vender arte. E é isso, é o que é, mas na escrita, ser lida por quem me conhece, é como se eu estivesse blefando, é muito estranho. E eu achei super desafiador. Então, por exemplo, eu cito uma tia minha num poema, a gente joga buraco, é a minha tia buraqueira, tia Loia. E ela quis comprar meu livro, e eu fiquei assim, meu Deus, ela vai ver que tem o nome dela. E aí o Thales falava pra mim, gente, mas vai ser uma homenagem tão legal, mas eu senti muita vergonha, eu me senti estranha.
E aí depois, sendo minha tia, quando me fala, você falou, você escreveu meu nome. Aí eu fico assim, é uma vergonha, uma coisa que eu não sei explicar. Eu te falo que esse livro está me mostrando para que ele veio. Eu estou descobrindo, assim. Está sendo desafiador para mim isso, assim, ser lida pelos meus amigos, meus pais, quando leram, minha mãe, quando leu o poema dela, ficou muito chocada. Ela falou para mim, você me acha isso tudo mesmo? Eu falei, mãe, mas eu te falo que você é a melhor mãe do mundo. Você não... Mas é muito para mim. Então ela ficou muito emocionada. Isso tudo para mim está sendo desafiador. Eu acho que é isso, não sei por quê. Mas eu acho que você tá ali, né, tendo uma arte sua sendo lida por quem tá perto, eu acho mais difícil do que ler para uma pessoa desconhecida te lendo. Claro, claro. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante da gente não se conectar com o que é contemporâneo, né? E gostar do que vem de distante, de outras épocas e trazer para a nossa realidade. Eu achei muito legal, porque eu vivo isso em Varginha, que é não ser validada por quem está perto. O que está perto não tem valor. Então, em geral, meus clientes da loja são pessoas que ouviram falar de mim pela boca de uma outra pessoa de longe. Ah, alguém mora em São Paulo, tem uma menina que tem uma loja no Sion. Sion? Então, assim, eu cansei, são 8 anos respondendo por que Sion? Por que Varginha? Por que isso? Aí eu falo, porque o que está perto não tem valor? Então, eu acho que tem isso, quando as pessoas próximas da gente, que nos conhecem de várias perspectivas, descobrem que a gente pode ser poética, ou que a gente ama elas mais do que parece. Deixa a gente muito nua. E isso é muito louco. Porque para mim é muito fácil agradar quem está longe. Isso aí eu faço desde 15 anos, vendendo o meu trabalho, mas agradar quem está perto é um trabalho muito mais nobre, muito mais difícil. E aí eu acho que está sendo assustador para mim, porque eu tenho medo de decepcionar os meus, sabe? Então, assim, eu sofri quando eu lembrei que eu não citei uma das minhas tias no meu livro, maternas, né, que as paternas eu não citei. Aí eu já fiquei, nossa, eu preciso escrever um livro citando toda a minha família. Vê se pode uma coisa dessa, entende? Então, eu acho que é isso, assim, é uma coisa muito mais profunda. O buraco é sempre mais embaixo, e eu sou muito profunda. Então, eu não achava que publicar um livro ia me remexer tanto. Eu achava que era só escrever poesia, mas não é. Não é. Eu vou longe, viu, gente? Tainá, você me direciona aí, porque eu sou profunda mesmo. Se deixar, eu vou longe. Amanda, fique sabendo que eu acho chiquérrimo ter pessoas famosas, artistas perto de mim. Não sou de Varginha, mas estou do ladinho aqui de Três Pontas. Bonitinho. Já vou procurar saber para comprar seu livro. E porque eu acho muito, muito legal quando tem artistas assim próximos, né? E pessoas, né, da minha vivência, né, que está vivendo junto comigo, né, porque às vezes a gente tem sempre artistas, né, falar, nossa, fulano é daqui, ciclano ficou famoso, mas tá longe, tá distante, Já vazou, né? Já passou, agora pessoas próximas, assim, né, nossa, eu conversei com a Amanda publicou um livro, então, para mim, eu acho muito, nossa, é lisonjeante, assim. Ah, que fofo. É a Débora que tá falando? Isso, é que eu desliguei o microfone, eu tô Querida, você vai ser juntando. muito bem-vinda na loja, viu? Quero te conhecer pessoalmente. E para mim, vale muito mais ser comprada por pessoas perto fisicamente de mim, do que necessariamente das muito distantes, porque é isso, a gente exerce um certo fascínio por quem está longe, né? E as pessoas que estão distantes ficam fascinadas facilmente pelo que a gente faz. Às vezes tem ali alguém pertinho que não tem essa moral toda. Então eu falo isso. Por que eu não largo o osso de Varginha? Porque, cara, é muita moral ser validada, ser gostada, ser comprada por Varginha região. Isso sim é difícil. Isso é um vício que eu amo. Então, eu vou amar te receber, viu, Débora? Cada Pode conquista deixar. de uma pessoa vale muito para mim, mesmo. Próxima vez que for em Varginha, eu vou ir comprar. Eba! E lida, então, nem se fala. E para quem for de mais longe, eu deixei o link do site aqui no chat. Ah, obrigada! E esse fascínio que você falou, né, de quem é de fora, né, porque eu já encontrei coisa sua em aeroporto. Olha só. Entendeu? Então, tipo assim, aí a gente fica... Existe o fascínio reverso, né, a ideia de quem tá de fora pensar assim, nossa, uma artista do interiorzinho,
Uhum. né? Lá, e eu conheço, né? E ao mesmo tempo, a gente em Varginha, né? Ai, de novo fulano. É, Tem isso, cara, tem é, muito pesado, eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido você falar não é, você falou, você fala muito sobre porquê Varginha já tem falo. um tempo, né? Com certeza que comercialmente falando, talvez seria mais estratégico para você, né? Continuar no Rio, né? Acho que você se formou no Rio, né? Total. Ou tá em São Paulo. É, Né? E assim, onde tudo Pinheiros, minha acontece. loja no Pinheiros, né? É o que eu, na minha natureza, não deveria ser aqui. É muito massa. Tô animada. Eu acho que é muito interessante, isso assim é uma agenda de pensamento no meu cérebro, que é, para a internet, estrategicamente, o meu trabalho alcança certos lugares e corações pelo fato de eu estar em Varginha. Então, as pessoas, essa narrativa do estar no interior de Minas, não ter saído daqui, porque durante um tempo eu voltei e ficou, é transitório, ela vai vazar. Não, ela vai para Paris, porque eu sou fascinada por Paris. Eu já fui algumas vezes, vou a vida inteira, mas não é por isso que eu tenho que morar lá, gente. Tem hora que eu peço licença, assim, gente, com licença, estou vindo só passear mesmo. Eu posso voltar para minha cidade? Tá tudo bem, eu sou vargiense? Porque é uma coisa, as pessoas querem criar uma narrativa romântica para a sua vida. Só que quando alguém tá de fora e vê que, não, ela voltou assim, não, é Varginha, não, é uma vidinha medíocre, sim, ela tá feliz lá, tá ok, não, ela mora no Sion, sim, tá de boa. Parece que aquilo afofa um lugarzinho assim de, ai, tudo bem, vida normal, porque as vidas são normais, as vidas são medíocres, a gente é comum, é isso, é o que é. E eu gosto disso, isso me devolve uma paz interior. Não vou para Paris fazer uma residência, não agora, uma hora eu vou, se eu conseguir, se der também. É isso, sou vargiense, estou escrevendo, estou aqui, minha casa está em obra, estou dentro de um quarto, minha casa está um caos. E me orgulho de vender para meus amigos do CrossFit, Tainá, entreguei 8 livrinhos no CrossFit, porque assim, gente, sério, Hit comprou também. Meus amigos do CrossFit querem me ler, que fofo, sabe? Que honra, que foda. Isso para mim tem muito valor. Mas não é um luxo eu poder falar que eu treino com a Amanda? E aí eu falo pra Amanda, leva um calendário pra mim, uma agenda. Não, dá pra ser no CrossFit. Eu amo que a gente é crossfiteira. Leitoras crossfiteiras. Menina, o cara tem mais uma pergunta, não tem? Tem. Eu vou ser audaciosa aqui para finalizar as nossas perguntas e perguntar se você tem um poema preferido do seu livro e se você pode recitar ele pra gente. Olha só, meu Deus. Bom, se eu tenho um poema favorito, eu ainda estou em busca dele, sabe? Em busca dele porque eu ainda estou muito nesse lugar de qual que eu devo ler, que as pessoas vão se conectar e vão gostar. Eu fico ainda nessa preocupação. Mas eu vou ler um aqui que eu marquei ele hoje. Peraí. É o que eu escrevi para as minhas amigas. Só um minutinho, gente. Eu não sei a ordem. Que chama Solidão. Ele não é meu favorito, mas é um que eu senti vontade de ler hoje. Pode ser ele? Claro. Eu estou em busca do meu favorito ainda. Não sei se eu tenho. As escritoras que leio têm sido amigas fiéis que eu poderia comprar um colar, que separa em pequenas partes e entrega a quem se ama. Eu tive um desses na adolescência com a Lívia e a Ju. O mundo era onde elas estivessem. Aos 15, meu peito tinha 3 partes iguais. Me tornei tantos pedaços que pingente algum bastaria. Precisei colecionar melhores amigas, ainda que nenhuma delas me conheça. Precisei desenhar fronteiras novas de um mundo recém-descoberto. Guardar pingentes antigos no bolso para entender que tamanho esse peito tem. Esse poema acho que me lembrou alguma coisa do poder da leitura, não sei, me sinto tão bem acompanhada lendo mulheres, e eu acho que é porque eu leio muitas leitoras que eu admiro, que eu senti coragem de publicar, e tenho visto outras mulheres falando isso comigo, a que a Isa falou, dessa facilidade da publicação. Eu acho que essa rede da leitura, ela traz muita estofa, assim, pra gente ser quem a gente é, sabe? Com coragem, com liberdade.
E a Lívia e a Ju ainda, de certa forma, me acompanha. Minha amiga Lívia foi uma das pessoas que, quando leu, chorou. Eu achei tão fofo. A Ju eu perdi pelo caminho, mas eu quis citar ela aqui. A Lívia, quando leu, falou: Mica, você escreveu meu nome, eu achei tão lindo. E aí eu amo tanto a Lívia. Eu fiquei, ai, que fofo isso, sabe? Que especial. Acho que é isso. Eu respondi as perguntas como deveria. Lindamente. Gente, eu acho que é isso por hoje. Eu queria agradecer imensamente a Amanda por aceitar topar, participar do nosso encontro. É uma honra para nós. Foi uma alegria para mim, muito imensa. A gente vai tirar a foto oficial do encontro. Eu vou dar alguns recados paroquiais, mas antes eu queria chamar a Bruna, porque ela teve um problema aqui de conexão que entra não entra, e queria perguntar se você quer comentar sobre o livro. A gente fala. Gente, eu fiquei tão triste, porque aí eu falei pro meu marido, eu passei a madrugada lendo, porque eu falei, não, eu vou entrar além desse livro. Eu fui dormir umas 2 da manhã, porque eu falei, eu preciso falar desse livro. E aí eu falei, eu não vou sair na foto, e se eu não sair na foto, dá a impressão de que eu não participei, que eu não li, mas aí deu tempo. Ah, que bom que vocês não tiraram a foto. Eu não vou ser repetitiva, eu ouvi muita coisa do que vocês falaram, comecei igual a Zélia, com mega preconceito, assim, ai, não vou gostar, que livro esquisito, não sei o quê, mas fui me apaixonando, eu me apaixonei pela cena que ela fala de uma das moradoras, que ela pede para retirar a roupa e coloca vírgula no lugar errado. A senhora poderia, vírgula, receber as roupas da lavanderia? Quando eu li, eu fiquei, nossa, será que é um erro de digitação? Mas aí logo em seguida tem ela falando, gente, olha esse erro grotesco. Como uma pessoa da alta sociedade, né, estudada, comete um erro grotesco dele. Então, assim, eu fui completamente apaixonada pelas tiradas satíricas e irônicas da concierge. Odiei o final, para mim foi muita sensação de que estava indo muito bem, parece que o editor ligou para ela e falou assim, você tem que entregar amanhã, acabou seu prazo, entrega, e ela deu um jeito de matar a história ali, mas eu fiquei esperando mais, eu fiquei me emocionada, eu fiquei, gente, precisa ter mais, não podia acabar desse jeito. E concordo com muita coisa do que vocês foram falando, né, não vou ser repetitiva aqui, mas adorei, foi uma leitura que eu não leria se não fosse por vocês, e não me arrependo. Então, passei a madrugada lendo, dormi pouco, mas queria ler para compartilhar com vocês. E o filme? Você não chegou Ai, não. Não. Acontece. Eu acho que o final do livro é realmente, assim, desolador. Não precisava. Eu falei com a Zélia quando ela terminou, eu falei, dá a sensação de que realmente ela fez uma coisa errada, de que realmente ela não poderia ser feliz. Exato. Também acho. Agora, essa foi a sensação que eu tive. Agora que ela ia ser feliz, agora que ela conseguiu amigas, agora que ela pôde ser ela mesma, né? Descobriram a identidade, ela vai tirar esse peso de fingir ser alguém que não é, tiram isso dela. Então isso foi mega frustrante para mim. Para mim também. Mas ao mesmo tempo a gente tem a Paloma que disso tira um motivo para continuar. Para continuar, é verdade. É isso. Gente, vamos tirar as fotos e depois eu dou os recados finais. Eu vou aqui exibir meus 2 livrinhos. Quem puder abrir a câmera, quando tiver todo mundo pronto, eu tiro. Vamos lá. 1, 2, 3. E aí foi. Vou mandar lá no grupo só pra gente não correr o risco de perder. Pronto. Recados paroquiais, então, antes da gente finalizar. Semana que vem, dia 24, a gente vai ter um encontro presencial aqui em Varginha, que vai acontecer junto com o Leia Mulheres. Ele vai acontecer às 7 horas, lá na Biblioteca Municipal. E aí, eu com a Karina, a gente está estudando ainda a possibilidade de transmitir o encontro para todo mundo que está longe poder participar também. E aí, se tudo der certinho, a gente passa para vocês o link. Nossa próxima leitura é Capitães da Areia. O encontro vai ser em novembro. A gente vai definir a data e divulga também no nosso Instagram e no grupo do WhatsApp. E aí o Clube de Orim vai participar do lançamento oficial do livro da Amanda, que também vai ser presencial aqui em Varginha. E aí mais detalhes também a gente divulga mais pra frente. Eu acho que dei todos os recados. No mais, agradecer a presença de todos. Foi maravilhoso. Mais um encontro lindo do clube.
Em breve a gente disponibiliza o link lá no YouTube para todo mundo poder rever. E é isso, gente. Obrigada, gente. gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.